atraentes. Nós precisamos desenvolver entre nós algumas práticas de pertencimento. É isso que eu quero pensar com você nessa noite. Por que eu quero pensar com você sobre isso? Por uma questão muito simples. Porque eu amo a igreja. Eu amo a igreja não é porque eu sou pastor. Eu amo a igreja porque Jesus ama a igreja. Porque Jesus morreu pela igreja. Jesus trabalha na sua noiva. Jesus, ele investe na sua igreja. E Jesus não tem planos B. Se a igreja falhar, acabou. A igreja é algo precioso aos olhos de Deus. A igreja, é como eu disse há tempos atrás, ela deveria ser um exército de pessoas que se amam, que amam a Deus e que impactam o mundo e convidam outros a conhecer o mesmo Deus que ela serve. É a igreja do Senhor Jesus. Mas o que me entristece é que parece que essa igreja, quando eu leio essa igreja nas Escrituras, parece que essa igreja tem se tornado tudo, menos igreja de Jesus. Ela tem se tornado um balcão de negócios, ela tem se tornado um lugar onde as pessoas vão ali para fazer suas compras e trocar suas bênçãos com Deus, e trocar suas ofertas com Deus, e trocar os seus esforços com Deus. Elas têm se tornado muitas vezes só um prédio, só um local onde as pessoas se reúnem domingo após domingo. Parece que essa igreja, por um lado, tem sido tudo, menos uma comunidade atraente, menos uma comunidade de cristãos que se amam, cristãos que de fato pagam o preço por isso. Eu creio, meus amigos, que a igreja é a resposta de Deus. Quando Jesus ele transformou um homem, transformou 12, depois transformou 120, depois transformou 3.000 e não parou mais de crescer. Foram esses homens que propuseram para o mundo uma forma nova de viver, uma nova forma de pensar. Alguns historiadores dizem que os cristãos do começo do século, eles viviam de uma maneira tão fantástica, mas tão extraordinária, que quem buscasse viver de uma forma diferente, era uma loucura. Porque os cristãos eram um amor tão intenso, tão profundo que havia no coração deles, que de fato marcava a vida das pessoas. Eu creio, queridos, que a igreja é a resposta de Deus para o mundo. E a minha oração é para que a igreja ela não se torne um clube religioso. A igreja não se torne um museu. A igreja não se torne um ponto de encontro para as famílias num final de semana. Mas a igreja seja uma comunidade de cristãos que se amam e atraem outros para fazer parte dela. Tem um videozinho que eu acho que você já viu. Se você viu, não tem problema nenhum. É um videozinho um pouco engraçado. Eu vou pedir os meninos para desligarem essa lâmpada aqui, por favor, para a gente ver melhor. Mas retrata um pouquinho daquilo que a igreja muitas vezes tem se tornado. Vamos ver aqui, por favor. Và cái đấy là một con ốm ở hình viên đây gặp bằng tê là của quạt đồ quạt bên đây là đồ chúng ta cái đây và người tôi có cái đây cái đấy thì rất là buồn. Tem um outro momento que eu cortei, porque o vídeo é um pouquinho grande, um outro momento, com a mesma história com o Mr. Bean.
实在就不在太阳或者好本色。不是你看人家的我。然后没有啊，我这个他只是他有这个人，老外这个他很忙是来。Eu acho que alguns já viram esse vídeo, mas a gente percebe que existe um negócio com esse negócio, um problema com isso aí. É um problema muito sério. Ele entra na igreja, ninguém se importa com ele, ninguém dá bola. Nessa igreja também não existe criança. Ele tenta se aproximar, não consegue. Ele tenta cantar o hino, não sabe se vai ficar de pé, não sabe se vai ficar sentado. As pessoas não se importam com ele estar ali. O cidadão do lado parece alguém profundamente estranho. Todo mundo com cara fechada, todo mundo esquisito no meio daquele lugar. A gente percebe, queridos, quando eu vejo vídeos como esse, eu percebo que a igreja é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A igreja é algo muito mais fantástico do que isso. A igreja tem que se tornar um local, um encontro, as pessoas em si. Ela tem que se tornar não só um ambiente onde estranhos se sintam bem no nosso meio, mas que entre nós mesmos a gente pode perceber que existe uma comunhão entre nós. Existe um fato que é importante na vida da igreja, o fato de nós nos pertencermos. Nós não somos mais estranhos uns com os outros. E aí eu fico me perguntando se de fato é esse o projeto que Deus quer para a igreja, para a minha igreja, para a sua vida como igreja. Ao contrário do vídeo, eu creio que nós podemos nos tornar de fato uma comunidade atraente, uma comunidade de cristãos atraentes, e que nós podemos ver os nossos irmãos e de fato nós desenvolvermos práticas que a gente percebe o nosso irmão e o nosso irmão nos percebe. Eu creio que todos aqueles que um dia eles se converteram a Jesus, que eles nasceram de novo, eles se tornam igreja com I maiúsculo. Mas eles precisam de uma igreja com I minúsculo. Eles precisam pertencer a uma igreja de I minúsculo. O que eu quero dizer? A igreja com I maiúsculo é o fato de que eu me torno morada de Deus, eu me torno templo do Espírito Santo a partir da conversão. Mas a igreja com I minúsculo é a igreja que nós aqui estamos. É uma igreja que tem falhas, que tem problemas, é um local onde nós também nos encontramos, são pessoas a qual nós precisamos nos relacionar umas com as outras, e nós precisamos aprender a ser essa igreja. A igreja de Jesus no nosso meio. Veja bem o que Paulo falou
um fato muito interessante está lá em Efésios capítulo 3. Paulo vai dizer para nós que é impossível você crescer espiritualmente, você crescer em Deus, fora de uma comunidade, fora de uma igreja, fora de um relacionamento com as pessoas. Leia comigo, por favor, Efésios capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Leia comigo. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se Deus fez alguma coisa no coração de uma pessoa, essa pessoa é crente, ela vai buscar crescer espiritualmente, ela vai buscar conhecer mais a Jesus, crescer na altura, na estatura, no conhecimento, se aprofundar ainda mais. O que Paulo vai dizer aqui, eu fiz questão de sublinhar, que isso deve ser feito com todos os santos. Com todos os santos, ou seja, com a igreja com I minúsculo, com a igreja que tem falhas, com essa igreja que nós dizemos que fazemos parte dela. Eu creio, querido, que todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, aquelas pessoas que nasceram de novo, eles entram num processo como uma criança que nasce, um processo de crescimento. Eu sei que os pais, quando pegam os seus filhos, quando eles percebem que os filhos, o peso não está chegando lá como deveria, de acordo com a idade. A criança não está se desenvolvendo, você vai procurar um médico. Porque o processo natural daquela criança é crescer. O processo natural da igreja é crescer. Crescer em quê? Em número também. Mas antes, crescer na comunhão, crescer no pertencimento, crescer na comunhão, crescer no amor de uns para com os outros. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto para nós. E Paulo, ele faz questão de dizer isso. Mas eu creio, queridos, que a grande questão difícil dos nossos dias hoje é que tem muita gente que acha que consegue fazer isso sozinho. Não, eu não preciso mais de uma comunidade, eu não preciso mais de uma igreja, eu não preciso mais me envolver com esses. Eles acham que eles podem crescer espiritualmente sozinhos, independente da igreja com I minúsculo, independente da comunidade cristã. E é aqui que a gente começa a perceber alguns problemas nisso tudo. Tem pessoas que chegam a dizer o seguinte: eu quero Jesus, mas eu não quero nada com a igreja. Eu amo a Deus, eu quero que Deus esteja comigo, mas eu não quero me envolver com ninguém. Existe um problema sério com esses, porque eles pensam assim: na igreja tem hipócritas demais, na igreja tem fariseus demais. Eu aprendi uma frase que eu tenho levado comigo: só tem um jeito de você não se tornar um fariseu, querido, é você não odiar os fariseus. Jesus, ele ia no lugar mais hipócrita na sua época, que chamava sinagoga, mas Jesus ia lá, Jesus estava lá. Jesus nunca abandonou o templo, nunca abandonou a sinagoga. A igreja com I minúsculo é um local onde aqui nós nos encontramos, porque de fato somos pecadores. E precisamos do amor e da graça do nosso Deus, precisamos ouvir a voz dele. Eu tenho aprendido outra coisa que eu quero só comentar uma coisa. De vez em quando eu converso com um, converso com outro, sabe, Jeová? E as pessoas estão enfrentando problemas. Segundas, semana direto enfrentando. Aí eu falo assim com ela: querido, sabia que muito que você está querendo, às vezes Deus já está falando num culto? A resposta às suas orações vem muitas vezes pela boca de um pregador. Vem muitas vezes por um cântico que se canta aqui. A resposta que você está buscando vem aqui. Quando a gente se afasta dessa comunidade, é isso que eu quero pensar com você. E hoje existe essa maluquice de alguns acharem que podem fazer isso de forma solitária. E eu acredito que a razão maior é que muitos, na verdade, eles estão muito mais mergulhados num pensamento da nossa cultura. Porque o pensamento da nossa cultura diz o seguinte: os meus interesses particulares, o meu interesse pessoal tem que estar acima da minha família, tem que estar acima da igreja. As minhas preferências, o meu gosto tem que estar acima disso tudo. Esse é um grande problema, porque muitos pensam que já não precisam mais conviver com a igreja, viver em comunidade. O que a Bíblia vai nos ensinar é que a única forma de nós crescermos espiritualmente, nós compreendemos melhor o Evangelho, nós sermos cristãos, é quando nós estivermos envolvidos com outros crentes, envolvidos com outros cristãos.
Meus irmãos, porque Deus tem me chamado para amá-los, para suportá-los, para aprender com eles. Isso, por um lado, é uma lição para mim poder aprender a ser um crente de verdade. Nessa série eu quero propor para que nós possamos aprender a construir uma comunidade, que seja uma comunidade atraente, por meio de um envolvimento, por meio de nós nos envolvermos e desenvolvermos práticas entre nós, que de fato mostramos que nós pertencemos uns aos outros, que nós somos igreja de Jesus. Às vezes, muitos podem pensar que é capricho do pastor. O pastor está pedindo para você ir na igreja porque ele quer ver a igreja cheia. Isso infla o ego dele, né? Isso aí é uma coisa que infla o ego dele. Ele gosta de ver a igreja cheia. Queridos, isso não é meu. Quem pediu isso foi Jesus. Olha comigo o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 11, o versículo 20 a 23. Jesus faz uma oração. Ele já está se despedindo. E ele faz uma oração ao seu Pai. Versículo 11, a igreja comigo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um. Sim. Jesus está pedindo ao Pai, Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um. Olha o que ele diz um pouco mais abaixo, eu vou ler os versículos pares, vocês leiam os ímpares. Jesus continua sua oração. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Versículo 21. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Isso não é um capricho do pastor, isso não é um capricho da liderança, isso é uma oração de Jesus, que o apóstolo Paulo entendeu bem, e falou assim, nós precisamos perceber que nós como cristãos, nós precisamos fazer de tudo para sermos uma só pessoa. Paulo entendeu muito bem, e Paulo quis ser, como eu desejo ser, a resposta da oração de Jesus na minha vida, que eu pague um preço na minha vida por essa unidade, porque esse é o desejo de Jesus. Às vezes eu pergunto para as pessoas, vocês creem em Jesus? Todo mundo fala, eu acredito em Jesus. Eu gosto de Jesus. E aí eu fico perguntando às pessoas, você obedece a Jesus? Porque Jesus, na palavra dele, ele pede para nós sermos uma só pessoa, vivermos assim, como uma comunidade, como uma igreja. É Jesus quem está pedindo, para que nós possamos nos ver como pertencendo uns aos outros, como uma comunidade cristã, não sermos pessoas estranhas umas às outras, no meio de uma sociedade. Esse texto é interessante porque ele diz assim, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Como é que o mundo vai saber que Jesus foi enviado do Pai? É se a igreja for uma só, se os irmãos se amarem, se os irmãos olharem uns para os outros, se os irmãos se perceberem como irmãos e lutarem por isso, se os irmãos perceberem que eles são igreja de Jesus com I maiúsculo, mas vivem na igreja com I minúsculo. Eu acredito, queridos, eu vivo numa sociedade que as marcas dessa sociedade hoje é individualista, não precisamos entrar nesse detalhe, altamente consumista, narcisista, porque ela só ama a si mesmo, uma sociedade que está sofrendo os reflexos da queda, do pecado. E quando Jesus fala para que nós sejamos um, sabe o que ele está querendo dizer, Jeová? Nós vamos ser a resposta de Deus para o mundo. Se nós nos amarmos, se nós percebermos que nós pertencemos uns aos outros, se nós vivemos como comunidade de Jesus, vai ser resposta para o mundo, vai ser resposta para a nossa casa, vai ser resposta para o nosso coração. Eu acredito, meus amigos, que quando a igreja, ela redescobre essa marca por excelência, que é a sua unidade, unidade pautada no amor, ela é resposta de Deus
para o caos da família que nós estamos vivendo. Ela é a resposta de Deus. Porque eu fico com uma questão na minha cabeça. Como é que judeus e gentios poderiam se amar? Como é que judeus e gentios poderiam estar juntos? Eles eram inimigos de muito tempo. Mas por causa da mensagem do Evangelho, eles se tornam a igreja de Jesus. Eles se tornam resposta para o mundo daquilo que a sociedade tenta fazer e não consegue. Unir os povos, unir os vizinhos, unir as pessoas, até mesmo da mesma língua. A igreja se torna resposta de Deus quando a igreja luta pela sua unidade. Apenas quando a igreja ela se vê como uma comunidade de crentes, buscando viver como Jesus está pedindo, servir como Jesus está pedindo, ela consegue ser resposta de Deus para o mundo. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele entendeu bem a oração de Jesus. Ele entendeu muito bem a oração de Jesus. E aí quando Paulo vai falar da igreja, ele vai usar algumas metáforas para dizer o que é a igreja. Eu separei só 2 dessas metáforas. E por incrível que pareça, quando Paulo fala isso, ele nunca fala que a igreja são as suas paredes. Ele nunca fala ali que a igreja são os seus eventos. A igreja porque ela está envolvida com a política. A igreja agora, ou é porque agora os evangelhos estão crescendo no país. Ah não, a igreja é a sua denominação. Não. Paulo não trata assim quando ele olha para aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. 2 metáforas. Uma delas que Paulo vai dizer. A igreja é família de Deus. Uma comunidade cristã que compartilha tudo junto. Leia comigo Efésios 2, versículo 19, por favor. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. É assim que Paulo se enxergava como família de Deus. É assim que ele olhava para os seus irmãos, é assim que ele enxergava. A igreja como família quer dizer que ela compartilha as coisas, ela vive a vida juntos, ela come junto, ela trabalha junto. Esse conceito de família é tão interessante, porque eu posso ser, minha família eu sou irmão de mais 6, mas minha mãe perdeu 3, então ficou só mais 4 e uma mais velha. E eu sei que toda família às vezes tem alguém que é meio problemático. Festa de Natal, vem aquele tio lá que bebe todas, faz uma bagunça, apronta todas. Ele pode ser não amado, mas ele nunca perde o título de ser família. Ninguém pode tirar isso dele. Ele continua sendo família. Ele continua tendo o direito de participar daquela festa, porque ele é família. É assim que Jesus quer que nós nos vejamos. Quando alguém falha, quando alguém tropeça, nos vejamos como família. Outra metáfora que Paulo vai tratar. A igreja, ela é corpo de Cristo. Efésios 4:12, leia comigo, por favor. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo na terra. O cabeça, que é Jesus, está na eternidade. E nós estamos na terra como o seu corpo. Os cristãos não são uma congregação de indivíduos, um clube religioso, um encontro de final de semana. Mas ele é um organismo coerente, com cada membro vivendo sua parte integralmente, mas conectado uns com os outros. Essa metáfora é maravilhosa, porque essa metáfora me ensina o que Paulo vai dizer em outros textos. Se alguém sente, todo o corpo sente. Se alguém se alegra, todo o corpo se alegra. É assim que deve ser a igreja, assim que o que o Senhor Jesus quer que nós sejamos, como Jesus pediu lá na oração do Pai, como ele pediu na sua oração, para que nós sejamos esse tipo de comunidade aqui. Uma unidade, para que nós possamos de fato compartilhar as coisas juntos. Nós que um dia estávamos perdidos, nós que um dia não tínhamos uma identidade, nós que um dia não nos vimos como filhos de Deus, agora nos vemos como filhos, chamamos Deus de Pai, olhamos para os nossos irmãos e os chamamos de irmãos. Mas quando Paulo diz isso aqui, ele vai chamar a atenção para a gente para uma outra coisa. Porque essa igreja ela precisa ser desenvolvida, Tiago. Ela precisa crescer. Tem algumas tarefas que ela precisa fazer. Tem algumas coisas que eu e você precisamos nos engajar para que sejamos a comunidade que Cristo quer. A igreja tem uma dinâmica e a igreja precisa viver essa dinâmica nos seus relacionamentos, partilhando as coisas juntas. Mas a igreja precisa se envolver para ser uma comunidade de cristãos atraentes. É possível, queridos, é possível sim, que mesmo pessoas que um dia se renderam a Jesus Cristo,
se encontrem no final de semana, se encontrem em grupos pequenos, se encontrem como se fossem uma igreja. É possível, por causa dos ídolos do coração das pessoas, por causa, às vezes, da filosofia que cerca o mundo. É possível que essas pessoas se encontrem domingo após domingo, mas elas só se encontram para focar nelas mesmas, porque o interesse é elas mesmas. Grupos pequenos, eu estou aqui só para que as pessoas olhem para mim, para coisas que eu estou fazendo. E aí, queridos, eu quero pensar com você, para que nós quebremos isso, para que a gente não compartilhe dessa ideia. As Escrituras vão nos trazer uma lista enorme de relacionamentos que nós precisamos viver uns com os outros. Eu amo isso, já falei isso aqui ano passado, vou repetir esse ano de novo. É o que Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer melhor como um todo, dizendo coisas assim. Só tirei algumas. Cumprimentem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, edificai-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente, vivam em paz uns com os outros, sejam pacientes uns com os outros, sujeitai-vos uns aos outros. Querido, eu só cortei, tem uma lista com mais de 25, 30 uns aos outros nas Escrituras, porque essa era a dinâmica da vida da igreja, sempre foi. Porque é isso que é viver como comunidade. E ali embaixo diz, perdoai-vos uns aos outros, confessai os pecados uns dos outros. O apóstolo Paulo, ele, confirmando esse pensamento, quando ele vai dizer o que é a igreja, lá em Romanos 12, versículo 5, ele joga a luz mais ainda sobre isso, e eu quero que você leia comigo, por favor. Assim também, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Já parou para pensar nisso? A igreja é um conectado no outro, é um ligado no outro, é um envolvido com o outro. São, de fato, pessoas independentes, mas não independentes. Elas são interdependentes. Nós vivemos nesse entrelaçamento de uns com os outros. É por isso que existem essas listas de uns aos outros. E aí, querido, só quero te acrescentar. É para a gente crescer. É para nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É isso que diz as Escrituras. Nós não somos uma instituição. A igreja ela não pode ser uma instituição fria, como aquele videozinho que eu mostrei para vocês, sem significado algum, sem impacto nenhum, sem diferença alguma. Paulo está dizendo aqui para nós, vocês agora são igreja, membros uns dos outros, fazem parte uns dos outros. Eu sou o braço do meu irmão, o meu irmão é o meu olho, o meu outro irmão é o seu coração, é esse entrelaçamento. Nós somos dependentes uns dos outros. É isso que ele está dizendo sobre a igreja. Por isso que essa ideia do cara crescer sozinho, crescer fora da comunidade. E, meus irmãos, vou dizer um negócio para vocês. Eu tenho encontrado, Valtair, algumas pessoas, eu acho que você tem encontrado também, que eles já se desvincularam da igreja. Eles já não pertencem mais à igreja. Eu não sei se os irmãos percebem, mas parece que o mundo devagarzinho vai os consumindo. Eles vão se tornando muito mais parecidos com uma sociedade que não tem nada a ver com o projeto de Deus para a vida deles. Eu me recordo um filme que eu assisti com Samuel Jackson, um filme chamado Coach Carter, Treino para a Vida. Ele era um técnico que ele foi contratado para treinar um time de basquetebol, mas ele era aquele técnico muito durão, aquele técnico assim, que era tudo medido assim, certinho. E ele foi chamado para treinar um time que não estava nada lá bem das pernas. E logo no começo do filme, aparece um cidadão que o confronta. Não quero que você seja meu técnico, coisa nenhuma, não. Você que está todo engravatado, eu não quero saber de você, não. E aí o Samuel Jackson fala assim, ó, saia da minha comunidade, vai embora. Não quero você nesse time mais, você não pertence a esse time mais. E aquele jogador vai embora. O pessoal falou, mas é o melhor jogador que nós temos, chamado de Cruz. E o tempo foi passando, o time ganhou uma partida, o Cruz gostou daquilo, resolveu voltar. E quando o Cruz resolveu voltar para jogar no time, Samuel Jackson chegou para ele e perguntou assim, você quer realmente voltar para esse time? Você está pensando bem na sua decisão? Estou sim, estou querendo voltar sim.
E aí o Samuel Jackson falou assim, então tá bom. Você vai ter que fazer 2.500 flexões e você vai ter que fazer 1.000 suicídios. Suicídio é aquele exercício que o cara vai lá, corre e volta, vai lá, corre e volta, vai lá, corre e volta. Todo mundo sabia que era impossível ele fazer isso em 2, 3 dias, que terminaria na sexta-feira o prazo dele. E aquele camarada começa a fazer. No último dia, quando está vencendo, alguém chega perto do Samuel Jackson, os alunos estão ali, os atletas estão ali treinando, pega a prancheta e fala assim, ó, quero dizer para você que você não conseguiu cumprir a sua tarefa das 2.500 flexões e dos 1.000 suicídios. Você só fez, faltam 500 e faltam 80 suicídios ainda. Então, por favor, você pode ir embora, não tem jeito aqui não. E aí tem um pedacinho do filme que eu queria que você visse, que para mim, eu preciso entender isso, para mim poder entender o que é ser igreja. Eu queria que pudesse mostrar. Tiago, por favor. Hey guys! Go, hustle up! Yo, bring it in, y'all! I get to see you on the court today, right? Yes, I believe one of the Do something. team meeting is in Vai dar certo, Tiago? team meeting is in 2 weeks. I'll remember to bring it up. Oh, that'd be great. Thank you, sir. Bring it in, guys! Go, hustle up! Yo, bring it in, y'all! Hustle up! All right, that's it for today. We have a game tomorrow, so get some rest tonight. And remember, ties and jackets tomorrow. Peraí que está faltando Claro. a legenda, Tiago. Vocês vão querer que eu mostre o meu inglês aqui. Horrível, não é verdade? Não vale a pena, né? Agora vai dar certo. Isso, Tiago. Mr. Cruz, I'm impressed with what you've done, but you came up short. You owe me 80 suicides and 500 push-ups. Please leave my gym. Thanks, Clyde. Gentlemen, see you tomorrow. I'll do push-ups for him. You said we're a team. One person struggles and we all struggle. One player triumphs, we all triumph, right? I'll do some. I'll run suicides too. I do some too. Fine. Let's keep count. Call me when they're done. Obrigado, Tiago. Push it! Push it! Move! Esse filme me Move! lembrou Let's da go! Whoa! Todos triunfamos. Se um perde, todos nós perdemos. Se um se machuca, todos nós sentimos. Se um se alegra, todos nós nos alegramos. Isso para mim é igreja. Não é um lugar de pessoas indiferentes, pessoas estranhas umas às outras. E a minha pergunta é uma só.
Como é que nós então podemos viver isso hoje? A Bíblia vai deixar para nós algumas práticas de pertencimento para que nós nos tornemos essa comunidade cristã. A primeira delas que eu quero falar só hoje, no domingo de hoje, é que nós precisamos, queridos, nos afirmar os pontos fortes, as habilidades, os dons uns dos outros. Nós precisamos afirmar os pontos fortes, as habilidades e os dons uns dos outros. Olha o que as Escrituras dizem em alguns textos que eu queria que você lesse comigo. Romanos 12, versículo 10. Por favor, leia comigo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, de 3 a 8, eu vou ler uns ímpares, você lê os pares. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Versículo 4. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Tiago 5,9 diz assim: não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Percebe, meus amigos, que a Bíblia está chamando eu e você como cristãos a nos envolvermos na construção de uma comunidade, nos envolvermos com os nossos dons, com os nossos talentos. E eu quero que uma forma que a gente pode fazer isso é quando nós afirmamos uns aos outros, quando de fato nós honramos uns aos outros, quando nós percebemos os nossos irmãos e de fato nós olhamos para eles e percebemos que Deus está nos chamando para a gente dar honra para eles mais do que a nós, para nós preferirmos uns aos outros mais do que a nós mesmos. Eu me lembro de um livro que eu li. O título dele em português está assim, né? Um por todos e todos por um. E esse autor, ele conta uma história de um amigo dele, chamado Brent, que era um pianista muito famoso, muito talentoso na sua igreja. E aí, um certo dia, ele conta que o Brent, ele foi chamado para ele auxiliar a uma mulher que iria cantar na igreja, fazer um solo naquela igreja. E ele teve o privilégio de ser o acompanhante daquela solista. E aí, quando chegou o momento deles cantarem, o Brent pega o piano e começa a debulhar o piano para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, começa a fazer um show à parte. E aí aquela solista, quando termina aquele momento, chega para ele e fala assim: eu queria te agradecer, mas assim, eu percebo que, tipo assim, né, a minha luz não brilhou aqui, né, foi a sua luz que brilhou. E aí esse autor diz no livro dele, diz assim, que o Brent aprendeu que ele foi chamado a partir desse momento para ele ser um acompanhante. A solista que deveria ser jogada a luz sobre ela. Ela que deveria ser honrada. Ele entendeu que o papel dele era ser nada mais, nada menos do que um acompanhante, nunca buscar atenção para si mesmo, mas jogar atenção sobre o outro, sobre as suas habilidades, sobre os seus talentos. É isso que o livro está dizendo e é isso que nos ajuda a entender o que Paulo está dizendo quando nós precisamos honrar uns aos outros. Nós precisamos ver cada cristão e precisamos chegar perto dele e dizer assim: eu sou o seu acompanhante, eu quero honrar você. Eu quero, de fato, fortalecer você. Queridos, isso me ensina alguma coisa muito importante. Que é esse que é o chamado para nós como cristãos. Nós, de fato, sermos acompanhantes. Quando nós honramos uns aos outros. Quando nós fortalecemos uns aos outros. Quando nós, de fato, nos dedicamos uns aos outros. Quando nós jogamos luz para os nossos irmãos.
nós passamos a nos tornar uma comunidade atraente. Paulo está dizendo no texto que nós lemos, que esses cristãos agora, eles devem agora não se preocupar consigo mesmos, mas se preocupar em dar honra, afirmar, celebrar os outros, muito mais do que a honra a si mesmo. Nós cristãos, queridos, nós somos chamados para de forma rápida elogiar as pessoas, celebrar uns aos outros, amar de fato, elogiar as pessoas e apreciar os nossos irmãos, fazer declarações de apoio uns para com os outros. Eu creio que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós precisamos, e aqui vem uma pergunta para você. Você consegue perceber que o seu irmão, ele está crescendo, ele está fazendo progressos, ele está melhorando, ele está num sentido assim, crescendo espiritualmente? Você consegue perceber isso na vida do seu irmão? Que às vezes ele vem por anos, tentando lutar com uma coisa da sua própria constituição, mas você vê um progresso nele. Você vê que ele está assim mudando. Você consegue ver isso? Você o afirma, você confirma isso, você o elogia por isso. Você vê os seus irmãos crescendo, por exemplo, em alegria? Você vê alguém crescendo, por exemplo, em autocontrole? Quando você vê isso, o que você faz? O que Paulo pede para a gente fazer é que a gente dê honra para ele, honra uns para os outros. O apóstolo Paulo, ele trouxe uma enorme lista de dons, e Paulo está dizendo para cada um de nós que nós precisamos apreciar uns aos outros. Às vezes, queridos, muitos mostram muito mais um nervosismo, uma falta de paciência, uma exasperação, um desdém para com o seu irmão, que muitas vezes o torna pequeno e marginalizado. Nós crescemos numa sociedade que nós somos muito rápidos em criticar. Nós crescemos numa sociedade em que nós somos muito bons para exigir os nossos direitos. Para dizer que o outro não tem direito, eu tenho direito em relação ao outro, eu tenho que cobrar o outro dos meus direitos. Mas nós não aprendemos como a Bíblia nos diz, que nós precisamos dar honra uns aos outros, apreciar de fato uns aos outros. É por isso, meus irmãos, para que nós sejamos uma comunidade de Jesus, nós precisamos desenvolver essas práticas que fortaleçam o corpo, fortaleçam o pertencimento de um ao outro, fortaleça a nossa unidade, fortaleça a nossa comunhão. E como é que a gente faz isso? Preferindo dar honra um ao outro mais do que você dá honra a você mesmo. Mais do que você dá honra para si mesmo, afirmando os pontos fortes dos meus irmãos. É inegável, queridos, que se a igreja vivesse essa comunidade, ela seria atraente. Tem muita gente machucada, tem muita gente que muitas vezes fez todo esse processo, caiu em pecado, e muitas vezes a igreja botou mais peso em cima. Nós deveríamos perceber, meus irmãos, se eles estão crescendo no amor, crescendo na paciência, crescendo no autocontrole. É o que Paulo diz aqui. Temos que dar honra uns aos outros. E aí eu quero te fazer umas perguntas. Aqui, por exemplo, a nossa igreja, por exemplo. Você já conversou, por exemplo? Nós estamos aqui, né? Os nossos filhos estão lá embaixo. Você já conversou com uma das professoras? Com um dos professores? Às vezes nós temos culto aqui, alguém vem de fora, os professores ficam ansiosos para elas ouvirem uma mensagem diferente, porque estão cansados de ouvir o Renato, né? E elas estão lá com os nossos filhos, ensinando os nossos filhos. Rejane dá aula para as crianças. Tem que tirar na semana inteira um bom tempo para preparar, para falar para a idade deles. Você já chegou para algum deles e falou assim: que legal. Eu percebo que meu filho está aprendendo muita coisa aqui. Está aprendendo muita coisa com você. Você já agradeceu eles pelo trabalho deles? Percebe, queridos? Parece que a gente chega assim, as pessoas estão obrigadas a nos servir. Às vezes, por exemplo, nós temos aquela turma da nossa igreja que pensa sobre família. Alguns se dedicam ao casamento, outros pensam em família, tem que tirar o tempo, faz de tudo para que sejam bem recebidos, bem acolhidos, com uma boa conversa, que o assunto seja relevante, que o ambiente seja bom. Você já chegou para uma pessoa como essa e falou assim: que legal o seu trabalho.
É isso que Paulo está dizendo por um lado. Ou alguns jovens da nossa igreja, por exemplo, eu sei jovens aqui que eles estão envolvidos com os adolescentes. Eles saem final de semana com os adolescentes, eles querem tomar um sorvete com os meninos, eles querem se envolver com algum tipo de trabalho. Eles marcam horário, eles vão lá, eles param as coisas que eles têm que fazer, eles desligam o programa que eles estão vendo, está passando um jogo legal na televisão, eles falam, não vou ver, porque eu combinei sair com os meninos. Às vezes, queridos, olhamos para situações como essas, e nós não honramos uns aos outros, com coisas tão pequenas. Por exemplo, você já honrou algum diácono da igreja? São coisas simples. Alguém que te instrui, alguém que te aconselha, alguém que te ajuda na sua caminhada, alguém que está orando por você, pegou o nome seu e colocou na lista de oração e fala, eu vou orar por você. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos honrar uns aos outros. Precisamos afirmar os pontos fortes uns dos outros, os seus dons e os seus talentos. É isso que Paulo está dizendo para formar essa comunidade. Sabe, queridos, às vezes é muito fácil eu ter que cobrar de todo mundo as suas tarefas, as suas atividades. Eu já tive problemas aqui na igreja, por exemplo, porque eu botei peso demais sobre alguém. Eu fui cobrando. A pessoa falou assim, não estou dando conta mais. Precisamos, queridos, aprender a honrar uns aos outros. E eu me faço uma pergunta para você. Quais o sacrifício que eles estão fazendo para fazer a coisa certa? Embora, algumas vezes, ninguém percebe isso. Você afirma isso, você reconhece isso. Os frutos deles, os dons deles, os sacrifícios deles, são para serem confirmados numa comunidade. É assim que a gente constrói uma igreja. É assim que a gente se constrói mutuamente. Aqui na nossa igreja nós temos os nossos grupos pequenos. Pessoas que abrem a porta da sua casa. Às vezes passa o dia tendo que arrumar a casa, arrumar a cadeira, fazer um lanche para receber as pessoas que vão ali. As pessoas chegam ali, suja um copo, suja a cozinha, suja tudo, vão embora. Precisamos dar honra uns para os outros, queridos. Aquelas pessoas que nos hospedam na sua casa, que nos recebem. Isso é bíblico. Não sou eu que estou falando, é assim que a gente constrói uma comunidade cristã. É assim que essa comunidade cristã se torna atraente para os outros. Quando a gente começa a perceber que no nosso meio tem gente que Deus capacitou e Deus está usando para abençoar a sua vida, para abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa, abençoar o seu dia a dia. Palavra de afirmação para esses. Os meninos do louvor aqui parece, tão fácil chegar e tocar, Quem faz parte do louvor, o cara tem que, eu tenho que correr, não sei se vai dar tempo, hoje eu não vou poder. Eu sei disso. E como eu falo, de vez em quando vocês me verem cantando aqui na frente, porque está uma porcaria mesmo, porque não achou outro. Está entendendo? Então, Renato, vai você mesmo, então vai lá, deixa comigo. Mas eu não quero isso. Mas quantas vezes, queridos, não deveríamos chegar para alguns deles e abençoá-los, e falar que bom. Hoje eu fui edificado com a sua palavra, fui edificado pelo louvor. Isso abençoou a minha vida. Isso me fortaleceu um pouco mais. Queridos, é assim que a gente forma uma comunidade que se torna atraente, de cristãos atraentes, que foram impactados pelo Evangelho, quando nós honramos uns aos outros, quando nós honramos os outros mais do que a nós mesmos, quando nós percebemos que tem irmãos nossos que eles estão crescendo espiritualmente, eles estão amadurecendo na sua fé, eles erraram com você, mas eles estão crescendo, eles estão buscando crescer na fé, porque uma coisa eu sei, eles estão vivendo a igreja, eles estão pagando o preço para viverem juntos. E a gente percebe isso neles. Queridos, não sou eu que estou pedindo isso. São as Escrituras. Honrem uns aos outros. Honrem uns aos outros. Prefiram uns aos outros mais do que a vocês mesmos. Parem de ficar resmungando com as pessoas. É isso que as Escrituras nos ensinam. A minha oração, queridos, é que nós sejamos essa comunidade que experimenta essa alegria, a alegria da comunhão, a alegria do cuidado mútuo, a alegria de nos pertencermos uns aos outros, de nós nos fortalecermos, de nós crescermos, para que o dom que Deus colocou em você possa abençoar a vida de outra pessoa. Eu sei de pessoas nessa igreja que, por exemplo, são pessoas que eu conheço. Deus deu um dom para ela para aconselhar as pessoas. As pessoas chegam com o coração todo quebrado. Mas Deus a capacitou para trazer uma palavra de encorajamento, de direcionamento.
a pessoa sai dali outra, renovada. Isso para mim é que é ser igreja. E hoje eu quero deixar só isso com você. Nós precisamos levar em consideração os nossos irmãos que se dedicam, irmãos que estão buscando crescer. Nós precisamos honrá-los mais do que a nós mesmos. Tirar o holofote de cima da gente e perceber que é assim que Jesus quer, como comunidade, como igreja de Jesus, a gente está abençoando uns aos outros. E aqueles que de fato estão se esmerando, aqueles que estão de fato na frente, aqueles que estão fazendo, merecem sim serem afirmados, honrados, porque é isso que as Escrituras nos dizem. Portanto, queridos, eu queria deixar essa prática para a gente nessa noite. Para a gente começar a fazer isso, começar a viver essa realidade. A gente sabe que isso tudo só é possível porque um dia eu não era ninguém, mas Jesus me transformou, me capacitou para que eu possa abençoar outras pessoas, para que eu possa servir de canal de bênção para outras pessoas. Eu tenho enfatizado nisso, porque para mim isso que é ser igreja. A bênção não encerra em mim, eu sou canal da bênção. A graça não encerra em mim, eu sou canal da graça. Se Deus está me abençoando, é para me abençoar a vida de outro. Se Deus está me transformando, é para que eu possa, de uma forma ou de outra, ser instrumento de Deus para poder abençoar a vida das pessoas. Eu queria orar por você, eu queria pedir que você curvasse a sua cabeça, desse clamar. Deus, chama a equipe de louvor aqui à frente, por favor. Eu queria orar pela sua vida nessa noite. Eu queria pedir a Deus por você. Pedir a Deus que visite o seu coração, que você tenha aprendido nessa noite a importância de nós observarmos uns aos outros, a importância da gente ser comunidade, a importância da gente crescer juntos, crescer à semelhança de Jesus. Deus, eu quero colocar a nossa vida nas tuas mãos. Oh Deus, eu creio, Pai, porque quando eu leio a tua palavra é isso que eu entendo. É isso que eu entendo. Eu entendo um grupo de homens e mulheres que eles estavam cheios de problemas. Eles viviam disputando uns com os outros, eles viviam competindo uns com os outros, mas quando eles foram transformados pelo Evangelho, transformados por Jesus, quando eles entenderam a mensagem do Evangelho, eles transformaram o mundo. Pescadores insignificantes transformaram o mundo, porque mostrou para o mundo o que é o amor de verdade. Deus, que isso aconteça na minha vida, na vida de cada um que está aqui. Que essa transformação aconteça em nós e nós possamos, de fato, Deus, perceber uns aos outros, entender que o Senhor nos chamou para nós nos pertencermos como corpo, vivermos essa unidade nos dias de hoje, independente do que a sociedade está dizendo aí fora. Então, Deus, visite o nosso coração, abençoe-nos, ó Deus, nessa noite, nos ajude a ser essa comunidade, nos ajude a gente poder sair do nosso lugar, a gente poder perceber isso, ó Deus, pelo menos a gente honrar uns aos outros, dar a honra ao outro mais do que a nós mesmos. Então, Pai, nos ajude. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar um cântico. Ficar de pé para a gente cantar mais um cântico, para a gente encerrar o nosso culto. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei Que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu queria que você comentasse quem você não comentou ainda, enquanto cantamos esse cântico, hein? Do preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Orar mais uma vez. Deus, aceite o nosso culto. Nos levem para